Patriots. Poyos. Fotocontroles. Revolucionando conhecimento científico. Olá, colegas! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no PodTrails. É ótimo ter vocês aqui com a gente. Obrigado pela audiência. Oi, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui de novo. Hoje a gente continua, a nossa jornada para a prova de título da SBC-CV. E olha só, chegamos ao 5º e último episódio deste módulo de questões. Vencemos mais essa etapa. É isso aí. Etapa concluída. Estamos cada vez mais perto do nosso objetivo. Então, bora continuar. O esquema vocês já conhecem, né? Vamos focar no raciocínio para as questões 91 a 100 do nosso material. Isso. Vamos analisar os pontos-chave para chegar na resposta certa, sempre seguindo o gabarito, claro. Perfeito. Vamos lá, então. Questão 91. Com relação às indicações de tratamento cirúrgico das cardiopatias congênitas no adulto, assinale a alternativa incorreta. Alternativas A. O tratamento cirúrgico da comunicação interatrial, CIA, está indicado nos pacientes sintomáticos ou assintomáticos com sobrecarga de volume do ventrículo direito, VD. B. O fechamento cirúrgico da comunicação interventricular, CIV, somente é recomendado em pacientes sintomáticos. C. A correção cirúrgica da coartação da aorta está indicada na presença de gradiente de pressão pico a pico maior que 20 mmHg ou menor que 20 mmHg associado à hipertensão arterial sistêmica HAS e ou circulação colateral exuberante. D. O tratamento cirúrgico da persistência do canal arterial, PCA, está indicado em pacientes com evidência de sobrecarga de câmaras esquerdas, hipertensão pulmonar ou endocardite prévia. E. O tratamento cirúrgico da estenose valvar pulmonar está indicado em pacientes sintomáticos com gradiente de pico maior que 50 mmHg ou gradiente médio maior que 30 mmHg. E aí, qual a incorreta? Olha, essa questão foca nas indicações clássicas, né? O ponto aqui, para mim, tá na alternativa B, sobre a CIV. Certo. Ela diz que o fechamento é recomendado somente em sintomáticos. E isso não é bem assim. Mesmo a pacientes assintomáticos, se tiverem sobrecarga de ventrículo esquerdo, eles podem ter indicação para fechar a CIV. Ah, para prevenir complicações futuras, né? Exato, para prevenir disfunção ventricular, arritmias, essas coisas. Então, essa palavra somente torna a alternativa B incorreta. É a exceção que a questão pede. As outras estão, em geral, de acordo com as diretrizes. Entendi. A prevenção em assintomáticos com sobrecarga é fundamental. Então, o gabarito da 91 é letra B, certo? Isso, letra B. Beleza. Vamos para 92. Durante canulação aórtica para a realização de cirurgia de revascularização miocárdica, RM, eletiva, antes do início da circulação extracorpórea, CSC, a aorta ascendente apresenta-se com coloração azulada e subitamente ocorre hipotensão arterial severa. Qual a melhor conduta? Alternativas. A. Suspender o procedimento e encaminhar o paciente para UTI. B. Canular a artéria femoral, iniciar CSC, hipotermia profunda e parada circulatória total, PCT, seguida de substituição da aorta ascendente e RM. C. Manter a cânula aórtica, iniciar CSC imediatamente e realizar o reparo da lesão aórtica. D. Realizar canulação arterial axilar direita e venosa femoral, iniciar CSC e realizar o reparo da lesão. E. Utilizar cola biológica no local da canulação e prosseguir com a cirurgia. Qual a saída aqui? Situação tensa, hein? Nossa, muito tensa. Isso aí é uma dissecção iatrogênica aguda da aorta, né? Uma emergência gravíssima. A prioridade absoluta é estabelecer um acesso seguro para a SEC, porque você não pode mais confiar naquela cânula na aorta ascendente. Certo, não dá para usar a aorta que está dissecada. De jeito nenhum. Então, a melhor abordagem, sem dúvida, é ir para femoral. Canular artéria femoral, como diz a alternativa B, daí você inicia a SEC por ali, induz hipotermia profunda para proteger o cérebro, faz a parada
parada circulatória. E aí sim consegue abordar a aorta com segurança. Exatamente. Com o paciente protegido, você pode substituir a aorta ascendente, que geralmente é o que precisa ser feito, e só depois fazer a revascularização que estava planejada. As outras opções são muito arriscadas ou insuficientes. Tentar reparar localmente com a canula lá, ou canular axilar sem hipotermia profunda e parada, ou usar cola, não resolve o problema principal da dissecção. Entendido. Segurança em primeiro lugar com a canulação femoral e a estratégia completa. Gabarito B na 92. Correto. Agora a questão 93, sobre ECMO. Assinale a alternativa incorreta sobre oxigenação por membrana extracorpórea, ECMO. Alternativas. A ECMO venovenosa VV é utilizada para suporte respiratório em pacientes com falência pulmonar refratária. B. A ECMO venoarterial VA oferece suporte circulatório e respiratório, sendo indicada em choque cardiogênico ou parada cardiorrespiratória. C. Complicações comuns da ECMO incluem sangramento, trombose e infecção. D. A ECMO VV é a modalidade de escolha para pacientes com hipertensão pulmonar grave e insuficiência cardíaca direita severa. E. A anticoagulação sistêmica é necessária durante o suporte com ECMO. De novo, a incorreta. Aqui a chave é entender a diferença fundamental entre ECMO, VV e VA. A VV, como o nome diz, drena sangue venoso e devolve venoso. Ela só oxigena, é suporte pulmonar. Certo, só pulmão. Já a VA drena venoso e devolve arterial. Ela oxigena e dá suporte circulatório para o coração. Ok, essa faz os dois. Isso. Agora, olha a alternativa D. Ela sugere ECMO VV para hipertensão pulmonar grave com insuficiência cardíaca direita severa. Nesse caso, o grande problema é a falência do ventrículo direito. É uma falência circulatória. Ah, então precisaria de suporte circulatório. Precisaria de VA ECMO. Indicar VV ECMO aí, a alternativa D, não vai resolver o problema hemodinâmico, então está incorreto. As outras afirmações sobre VV para pulmão, VA para choque, complicações e anticoagulação estão corretas. Ótima distinção. VV só pulmão, VA coração e pulmão. Então, o gabarito D na 93. Exato. Seguindo, 94. Durante a correção cirúrgica de coarctação da aorta em uma criança de 5 anos, após o campamento aórtico proximal e distal à coarctação, a pressão arterial média PAN proximal à ferida é de 175 milímetros de mercúrio e a PAN distal na artéria femoral é de 45 milímetros de mercúrio. Qual a conduta mais adequada? Alternativas: A. Utilizar shunt temporário da aorta proximal para a distal. B. Instalar CSI parcial femorofemoral. C. Prosseguir com a correção direta da coarctação e controlar a PAN proximal com nitroprusiato. D. Liberar imediatamente os clamps e reavaliar a estratégia. E. Aumentar a profundidade anestésica para reduzir a PAN proximal. Essa pressão distal está baixa, né? 45 milímetros de mercúrio não é o ideal, mas também não é zero, né? Indica que existe alguma perfusão ali pelas artérias colaterais, o que é comum na coarctação. A decisão aqui envolve um balanço. Balanço entre o quê? Entre o tempo estimado para o reparo e o risco de isquemia medular versus a complexidade e os riscos de usar um shunt ou SEC parcial, se a equipe cirúrgica acredita que consegue fazer a correção direta da coartação de forma rápida, geralmente falando em menos de 20, talvez 30 minutos de clampeamento. Então, prosseguir com a correção direta, como diz a alternativa C, é uma estratégia razoável. Claro, controlando a pressão proximal com vasodilatador, como nitroprusiato, para não forçar demais o coração e o cérebro. Usar shunt ou SEC aumenta a complexidade da cirurgia. Liberar os clamps só atrasaria. E só aprofundar a anestesia pode não ser suficiente. Entendi. Se for rápido, seguir em frente é a melhor opção, controlando a pressão. Gabarito C, na 94. Isso. Questão 95. Paciente de 65 anos evolui com edema agudo de pulmão 5 dias após infarto agudo do miocárdio e AAM de parede inferior. Ecocardiograma evidencia insuficiência mitral aguda grave por ruptura de músculo papilar pósteromedial.
cateterismo cardíaco, mostra lesão de 90% na artéria coronária direita, CD, e 70% na artéria descendente anterior, DA. Qual a conduta terapêutica indicada? Alternativas A. Troca valvar mitral e revascularização miocárdica de CD e DA. B. Tratamento clínico intensivo e angioplastia coronária percutânea ICP de CD e DA. C. Reparo valvar mitral e RM somente da CD. D. Implante de mitraclip e ICP de CD e DA. E. Balão intraórtico e tratamento clínico, aguardando estabilização. O que fazer nesse cenário catastrófico? É uma emergência cirúrgica clássica, né? Ruptura de músculo papilar pós-infarto é gravíssimo. Leva a uma IEM aguda que o ventrículo não tolera, não dá para esperar. Cirurgia urgente, então. Sim, e a cirurgia tem que ser completa. Precisa resolver a complicação mecânica, que é a IEM aguda, e tratar a causa, que é a doença coronária. Geralmente, na ruptura aguda de papilar, o reparo da válvula mitral é muito difícil, às vezes inviável tecnicamente. Então a troca é mais segura. Frequentemente, sim. A troca valvar mitral é a abordagem mais definitiva para a IEM. E, claro, tem que revascularizar as artérias coronárias importantes que estão doentes, no caso a C, D e a DA. Então, a alternativa A, troca valvar mitral mais revascularização completa, é a conduta padrão ouro. As outras opções, como tratamento clínico isolado, ICP sem tratar a válvula, reparo isolado ou mitraclip nesse cenário agudo de ruptura, não são adequadas. Abordagem completa e urgente. Troca valvar e revascularização. Gabarito A na 95. Perfeito. Vamos para 96? Em qual dos seguintes cenários clínicos a cirurgia de revascularização miocárdica RM oferece maior benefício em comparação à intervenção coronária percutânea ICP em pacientes com doença arterial coronariana crônica estável? Alternativas: A. Lesão univascular em artéria descendente anterior proximal. B. Doença triarterial com sintaxe score Hervais 33. C. Paciente diabético com doença biarterial e sintaxe score 22. D. Estenose significativa de tronco de coronária esquerda com sintaxe score baixo, menor que 22. E. Pacientes com disfunção ventricular esquerda grave, FEV 35% e doença uni ou biarterial. Onde a cirurgia brilha mais? Essa é uma pergunta central nas discussões sobre revascularização, né? O grande diferencial da cirurgia, onde ela consistentemente mostra mais benefício que a angioplastia, é na doença coronária anatomicamente complexa. Complexidade anatômica. Isso. E o Syntax Score é a ferramenta que a gente usa para quantificar essa complexidade. Estudos grandes, como o próprio Syntax Trial, mostraram que em pacientes triarteriais com Syntax Score alto, que é definido como maior ou igual a 33, a cirurgia RM é superior à ICP em termos de eventos cardiovasculares maiores a longo prazo, como morte, infarto e necessidade de nova revascularização. Nesses casos, a RM é indicação classe 1 e a ICP pode até ser classe 3, ou seja, contraindicada, por algumas diretrizes. Então, a alternativa B descreve exatamente esse cenário de maior benefício da RM. Entendi. Complexidade alta, sintax superior a 33, a cirurgia leva vantagem. Gabarito B na 96. Correto. Origem indeterminada com estabilidade hemodinâmica. Qual a medida inicial mais apropriada? Alternativas. A. Compressão vigorosa da área de sangramento com compressas. B. Aumentar a infusão de volume e vasopressores. C. Solicitar concentrado de hemácias e plasma fresco congelado com urgência. D. Tentar identificar e reparar a fonte do sangramento imediatamente. E. Instituir circulação extracorpórea, CEC, de emergência. O que fazer quando tudo começa a sangrar sem controle? Situação desesperadora também. Sangramento maciço, rápido, com instabilidade, dentro do tórax aberto. A prioridade é ganhar controle e segurança. E como se ganha isso? A melhor forma nesse cenário é instituir a SEC de emergência, como diz a alternativa E. Entrar em SEC rapidamente permite algumas coisas cruciais.
Primeiro, estabiliza a hemodinâmica do paciente, porque a máquina assume a função do coração e pulmão. Segundo, descomprime as câmaras cardíacas, o que pode ajudar a diminuir o sangramento e melhora muito a visualização do campo cirúrgico. Ah, facilita achar onde está sangrando. Exatamente. Com o coração parado ou batendo vazio e sem o paciente chocado, você tem condições muito melhores para identificar a fonte do sangramento, seja uma lesão no próprio coração, num vaso, e fazer um reparo seguro, controlado. As outras opções são importantes, claro, como pedir sangue, C, e tentar compressão, A. Mas a SEC é a medida que realmente muda o jogo e permite o controle definitivo da situação. Tentar reparar as cegas, D, com um paciente instável, é muito perigoso. Faz todo sentido. C é C para estabilizar, visualizar e reparar com segurança. Gabarito E, na 97. Isso aí. Agora as duas últimas são sobre estatística, curva ROC. Questão 98. Sobre a interpretação da curva ROC, Receiver Operating Characteristic, na avaliação de um teste diagnóstico, assinale a alternativa correta. Alternativas A. Uma curva ROC próxima à linha diagonal, linha de chance, indica um teste com alta acurácia. B. O ponto mais próximo do canto superior direito representa o ponto de corte ideal. C. A área sob a curva ao C varia de 0 a 0,5, onde 0,5 representa um teste perfeito. D. A sensibilidade é representada no eixo X e a especificidade no eixo Y. E. Valores de AUC 0,8 geralmente indicam um teste com boa capacidade de discriminação. Qual dessas é verdade sobre a ROC? Bom, a curva ROC é fundamental para a gente avaliar o quão bom é um teste diagnóstico, né? Ela plota a sensibilidade, verdadeiros positivos, no eixo Y contra 1 menos a especificidade, falsos positivos, no eixo X. Ok, então a D já está errada na descrição dos eixos. Exato. A métrica principal que resume a performance do teste é a área sobre a curva, a AUC. Ela varia de 0,5 a 1. Uma AUC de 0,5 significa que o teste não é melhor que o acaso, é a linha diagonal. Uma AUC de 1 seria um teste perfeito, o que nunca existe na prática. Então a A e a C estão erradas também. Isso. O ponto ideal na curva ROC é o mais próximo do canto superior esquerdo, que representa alta sensibilidade e alta especificidade, baixo falso positivo. Então a B também está errada. Sobrou a E? Sobrou a E, que está correta, uma AOC acima de 0,8 ou às vezes 0,7, dependendo do contexto, já é considerada como indicativa de um teste com boa capacidade de discriminar entre quem tem e quem não tem a doença. Quanto mais perto de 1, melhor. Entendido. A AUC mede a acurácia geral e acima de 0,8 é bom. Gabarito E na 98. Certo. E para fechar, 99. Qual a principal utilidade da curva ROC na avaliação de um teste diagnóstico? Alternativas. A. Calcular o valor preditivo positivo do teste. B. Auxiliar na escolha do ponto de corte ideal do teste. C. Estimar a prevalência da doença na população. D. Comparar diretamente a sensibilidade de dois testes diferentes. E. Determinar o custo-efetividade do teste. Para que serve essa curva na prática? Olha, todas essas coisas são importantes na avaliação de um teste, mas a principal utilidade da curva ROC em si é visualizar aquele trade-off que existe entre sensibilidade e especificidade. O que você quer dizer com trade-off? É que, para um teste quantitativo, quando você muda o ponto de corte para dizer se é positivo ou negativo, geralmente, se você aumenta a sensibilidade, pega mais doentes, você diminui a especificidade, ter mais falso positivo, e vice-versa. A curva ROC mostra exatamente como a sensibilidade e especificidade variam para todos os possíveis pontos de corte. Ah, ela te dá um mapa completo das possibilidades. Isso. E analisando essa curva, principalmente olhando para o formato dela e para qual ponto fica mais perto do canto superior esquerdo, ou dependendo do objetivo clínico, se você quer mais sensibilidade ou mais especificidade, ela te ajuda a escolher qual é o melhor ponto de corte para usar na prática clínica. Então, a alternativa B, auxiliar na escolha do ponto de corte ideal, é a principal utilidade da visualização da curva ROC. Entendi. Visualizar a troca sensibilidade-especificidade para achar o melhor ponto. Gabarito B na 99. Exatamente. E a última, questão 100.
sobre a anatomia do arco aórtico e suas anomalias. Assinale a alternativa correta. Alternativas. A. O arco aórtico duplo é a anomalia vascular em anel mais comum, geralmente assintomática. B. A artéria subclávia direita aberrante, artéria lusória. Origina-se tipicamente do tronco braquiocefálico. C. A disfagia lusória não tem correlação com a presença de artéria subclávia aberrante. D. O divertículo de Commerell pode estar associado a arco aórtico à direita e origem anômala da artéria subclávia à esquerda. E. O arco aórtico cervical é uma condição benigna sem implicações cirúrgicas. Qual a correta sobre essas anomalias do arco? A anatomia do arco aórtico é sempre um desafio, né? Vamos ver as alternativas. A A está errada. Arco duplo pode causar sintomas de compressão traqueoesofágica. A B está errada. A subclávia direita aberrante lusória geralmente nasce por último, direto da aorta descendente e não do tronco. A C está erradíssima. A disfagia lusória é causada pela compressão do esôfago pela subclávia aberrante. A E também está errada. Arco cervical pode precisar de correção. Então, por eliminação, ficamos com a D. Exato. A alternativa D descreve uma associação conhecida, o divertículo de Commerell, que é uma dilatação na origem de uma artéria subclávia aberrante, frequentemente encontrado em pacientes que têm o arco aórtico passando para o lado direito do tórax, e nesses casos, a artéria subclávia esquerda é que tem origem anômala, muitas vezes saindo desse divertículo. Essa descrição está correta. Correlação confirmada, então. Como era o arco direito e subclávia esquerda anômala, gabarito D na 100. Isso mesmo, D. E com isso fechamos as 10 questões de hoje e, ufa, fechamos este módulo. Parabéns para nós. Parabéns. Módulo concluído. A família Pod Trials agradece demais a audiência dos colegas. É um prazer imenso fazer isso aqui dar certo. E olha que dado interessante. Em só 30 dias de existência do Pod Trials, a gente já publicou quase 70 análises como esta. Nossa, bastante coisa já. Pois é, a gente está aprendendo muito, usando até inteligência artificial para tentar melhorar a qualidade do show. É um orgulho poder entregar isso tudo, mesmo com a nossa rotina puxada de jovem cirurgião cardíaco, né? É hospital, bloco, UTI, emergência, ambulatório, marca-passo. Eita! É corrido mesmo, mas vale a pena. Demais. Mas olha, tem que confessar, só o exercício de criar o Pod Trials, de rever esses temas, já está me ajudando demais nos estudos. Espero que esteja ajudando o pessoal que ouve também. Com certeza ajuda. E fica até uma reflexão, né? Como essa revisão constante, mesmo que seja através de questões, de cenários clínicos desafiadores, impacta a nossa tomada de decisão lá na hora H, no dia a dia da prática. Excelente ponto. Fica essa provocação final para o pessoal pensar. Bom, um grande abraço, turma, e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Pods Trials revolucionando o conhecimento científico. EOS Trials revolucionando o conhecimento científico. EOS Trials revolucionando o conhecimento científico. EOS Trials revolucionando o conhecimento científico.